Terremoto no palácio. A ameaça gelada de Camila, que abala a coroa, e o movimento ousado da princesa Anne. A monarquia britânica está cambaleando. Lágrimas embaçaram os olhos do rei Charles III, enquanto sua esposa, a rainha Camila, a mulher por quem ele outrora lutou com tanta veemência, lançava-lhe uma ameaça arrepiante a portas fechadas. Naquele momento, ela não suplicava. Ela advertia com uma seriedade que gelava o sangue. Com cartas secretas nas mãos e a voz partida pela dor, ela proferiu palavras que infundiram um medo esmagador no coração do monarca. Agora, a coroa treme, e o rei encara o abismo de perder tudo o que mais valoriza. Junte-se a nós enquanto desvendamos o conteúdo das palavras de Camila ao rei e as razões por trás de sua desesperada decisão de chantageá-lo. A humilhação pública da rainha Camila. Um golpe sem precedentes no parlamento. O majestoso Salão dos Comuns, com seus painéis de madeira e séculos de história, já foi palco de inúmeros discursos memoráveis. Mas nenhum se comparou ao que ecoou ali recentemente. A princesa Anne, com uma calma inabalável e uma firmeza desconcertante, posicionou-se diante de uma câmara atônita de parlamentares. Sem rodeios nem formalidades, sua voz clara e direta fez uma declaração que deixou todos na sala em estado de choque. Camila não manteria mais nenhum cargo honorífico militar ou real. No instante em que essas palavras se assentaram, a atmosfera mudou drasticamente. A tensão era palpável, o silêncio pesado, carregado de incredulidade. Camila, sentada logo atrás da fila principal de dignitários, parecia totalmente descomposta. Seus olhos se arregalaram e sua mão agarrou-se com força à borda da cadeira. Mas Anne não vacilou, não recuou. Alguns membros do parlamento chegaram a soltar exclamações audíveis de espanto. Aquilo não era um gesto real tradicional, tampouco uma mera reorganização cerimonial. Era uma ação radical, com consequências imediatas e de largo alcance. Anne havia colocado a monarquia sob uma nova luz, ali mesmo, diante dos líderes políticos da nação. O que tornava esse momento ainda mais carregado de significado era a memória intrínseca que ele despertava. Mais tarde, Anne confidenciaria a uma assistente de confiança que, há muito tempo, a princesa Diana falara discretamente sobre um dia como aquele. Diana acreditava que eventualmente ele chegaria, embora nunca o tivesse declarado publicamente. Anne lembrou-se disso e decidiu que esse não era um assunto para ser tratado em segredo no palácio. Ela escolheu o plenário do parlamento, um lugar onde palavras se transformam em história, para dizer sua verdade. O momento, a mensagem, o simbolismo de tudo aquilo foi como uma onda que atingiu com força. Camila olhou ao redor buscando algum gesto de apoio, mas não encontrou nenhum. O rei Charles não estava presente. O príncipe William também não. No entanto, Anne capturou a atenção de toda a nação. Aquilo não era apenas uma disputa pessoal ou um drama familiar. Era o início de algo muito maior. Um confronto real que começava com a revogação silenciosa, porém poderosa, de títulos e status. A perda de poder. Além dos títulos, o impacto na influência real. O país inteiro ficou atônito. Mas a cobertura da mídia não se limitaria à surpresa. Ela mergulharia nos detalhes do que Camila havia perdido, por que isso importava e como isso poderia mudar tudo o que sabíamos sobre o poder real. Quando Anne listou os cargos que estavam sendo retirados, ficou claro que aquilo não era um movimento simbólico. Ela eliminou todos. O comando honorário de Camila sobre diversos regimentos, seu papel no corpo médico real da rainha, seus postos honorários na marinha e outros mais. Esses não eram apenas títulos decorativos para fins de ostentação. Eles simbolizavam confiança, tradição e dever nacional. Agora, tudo havia desaparecido. Isso significa algo mais profundo do que simplesmente não usar uniforme ou acenar das varandas do palácio.
Esses títulos conferiam a Camila uma influência real, determinavam sua posição entre os outros membros da realeza, seu papel em eventos oficiais e até sua voz nos planejamentos cerimoniais. Com esses cargos apagados, a posição de Camila despenca de forma drástica. Seu status nas funções reais, o respeito que recebe e sua autoridade nas decisões monárquicas sofrem um duro golpe. Na vida real, essas posições não são apenas decorativas, elas conferem poder. Vêm acompanhadas de responsabilidade e visibilidade. Sem elas, o poder de um membro da realeza esvanece. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Camila foi rebaixada a uma posição inferior na hierarquia real, até mesmo abaixo da própria Anne. Isso redefine como o mundo a enxerga e muda as expectativas quanto à maneira como os demais membros da família real devem interagir com ela. Isso a isola, especialmente num momento em que relações e lealdades são mais cruciais do que nunca. A justiça de Anne. Um ato de princípio, não de vingança. Anne não chamou de vingança. Nem sequer fez soar como algo pessoal. Ela descreveu como fazer o que era certo, especialmente para a monarquia, para o legado da família e para a verdade. Ela não suavizou seu tom, nem sorriu para as câmeras. Cada palavra dita foi com absoluta seriedade. Não se tratava de ajustar contas. Tratava-se de corrigir o que estava errado, ela insistiu. Num mundo real construído sobre formalidade e símbolos, essa decisão gerou ondas de choque. Redesenhou as linhas invisíveis que definem o prestígio e o poder real. Mas mais importante do que a remoção dos títulos foi o momento escolhido por Anne para agir. Fazer isso em público, no coração político da nação, deixou uma coisa bem clara. Isso não era apenas uma questão familiar, era uma declaração nacional. E agora, a pergunta que ecoa na mente de todos é: por que dessa maneira? Qual é a visão maior que a princesa Anne está perseguindo? À medida que o drama se desenrola, uma coisa é certa. A sombra de Diana ainda paira sobre a coroa, e suas esperanças podem estar vivendo através da postura ousada de Anne. Fique atento para saber como tudo aconteceu. O golpe ousado da princesa Anne. Uma estratégia. Friamente calculada. Isso não foi um impulso de última hora nem uma decisão tomada por frustração. A princesa Anne e sua equipe mais próxima vinham trabalhando nos bastidores havia semanas, planejando cuidadosamente cada detalhe. Revisaram cada palavra, cada cláusula legal e certificaram-se de que cada título removido de Camila fosse claramente enumerado. Mas o que realmente tornou o momento tão poderoso não foi apenas a preparação, foi o timing perfeito de Anne. Ela escolheu um momento em que o apoio público a Camila começava a mudar silenciosamente, quando sua influência dentro da monarquia parecia inabalável. Foi então que Anne avançou de forma tranquila e precisa, num instante em que suas ações ecoariam mais alto e atingiriam mais fundo. Segundo um membro do pessoal do palácio, nada disso foi ao acaso. Foi mais parecido com um ataque cirúrgico, planejado, cronometrado e executado com precisão. E por trás de todas aquelas palavras firmes e daquele tom resoluto, pulsava uma promessa feita há muito tempo. Uma promessa a Diana. Anne disse uma vez a ela que sempre defenderia os valores que a monarquia deveria preservar. Isso não era sobre vingança, era sobre proteger a alma da coroa. Diana certa vez advertiu Anne de que, embora as pessoas tentassem reescrever o passado, a verdade sempre permaneceria. Anne levou isso profundamente a sério. Guardou essa ideia por mais de 20 anos. E quando sentiu que era a hora certa, não escolheu um momento privado. Não sussurrou por trás dos muros do palácio. Ela entrou no parlamento, o lugar onde se faz história, e colocou tudo à vista. Ela não precisava torná-lo público. Legalmente, as mudanças poderiam ter sido feitas em silêncio, longe dos olhos do mundo. Mas Anne queria que a verdade fosse vista,
não enterrada. Se tivesse sido feito em segredo, o palácio poderia ter distorcido a narrativa, suavizado o impacto. Mas no parlamento, no registro oficial, ninguém podia alterar o que acabara de acontecer. Foi inescapável. Foi permanente. Anne não queria causar caos. Não agia por rancor. Ela se via como alguém limpando uma bagunça que tinha ido longe demais. Acreditava que, se a coroa havia perdido o senso de certo e errado, alguém precisava restaurá-lo. Ela não gritou, não discutiu, simplesmente agiu. E quando o fez, todo o mundo real sentiu, porque tudo tremeu e todos ouviram. Ainda assim, nem todos chamaram isso de coragem. Numa sala próxima, uma mulher antes considerada intocável desmoronava. Camila, que sempre manteve uma imagem calma e serena em público, estava visivelmente abalada. Sentou-se paralisada enquanto seu último título lhe era retirado, a expressão vazia, os lábios levemente entreabertos como alguém que não podia acreditar no que estava ouvindo. Dessa vez, ela não conseguiu se conter. Parecia perdida. Seus assessores se aproximaram para ajudá-la, conduzindo-a suavemente para fora da sala. Ela não falou. Nem mesmo parecia notar a presença deles. As câmeras captaram o momento. Seu rosto estava pálido, seus olhos sem brilho. Aquilo não foi apenas um golpe político. Foi sentido como algo pessoal. Um funcionário do palácio sussurrou que aquilo a atingiu profundamente, exatamente onde mais lhe doía. Seu lugar no mundo real, seu senso de importância e tudo o que ela batalhou tanto para conquistar. Durante anos, Camila lutou para encontrar seu espaço no coração da família real. A mulher desprezada e culpada no passado, ela ascendeu até se tornar rainha consorte, com pleno respeito. Foi uma longa jornada. Passou anos construindo essa imagem através de ações de caridade, aparições reais e uma dignidade cuidadosamente projetada. E agora, com o gesto público de Anne, tudo pareceu desmoronar num instante, e não em particular, mas diante do mundo inteiro. Um informante da realeza não se conteve e afirmou que Camila estava desmoronando a portas fechadas. Mas não foi a raiva que a dominou, foi o choque. Esta era a mulher que havia suportado críticas públicas sem fim, julgamentos da mídia e anos de desconfiança, e ainda assim nunca imaginou que o golpe real viria de dentro da própria família. Discretamente, em um momento privado, disse que ela sussurrou que não era para ela ser sua inimiga, talvez porque acreditava que fazia parte do futuro da monarquia. Agora, já não tinha certeza de nada, nem de quem era, nem do que representava, nem sequer de onde pertencia. Mas a sua mágoa não foi a única consequência do passo ousado de Anne. Os efeitos estavam apenas começando. O retorno silencioso de Camila. O palácio sob pressão extrema. Dentro dos muros reais do Palácio de Buckingham, tudo saiu do controle. O impacto do discurso ousado de Anne espalhou-se como fogo em palha seca. Assessores estavam em pânico. Assistentes corriam pelos corredores e a imagem geralmente calma e serena da família real começava a mostrar rachaduras visíveis. Nos bastidores, a equipe trabalhava freneticamente para manter o palácio unido antes que a história completa escapasse de suas mãos. No instante em que a voz de Anne ecoou no parlamento, os telefones de todo o palácio começaram a tocar sem parar. A notícia do movimento ousado da princesa Anne, ao retirar publicamente os títulos e cargos honoríficos da rainha Camila, mergulhou Buckingham em um frenesi sem precedentes. Assessores de alto escalão correram para reuniões de emergência. A equipe de comunicação iniciou imediatamente a redação de declarações numa tentativa desesperada de controlar a narrativa. Enquanto tudo isso acontecia, o rei Charles já estava em uma ligação tensa com seu time jurídico. Um discurso que ele faria em um evento beneficente foi cancelado às pressas apenas 1 hora após o escândalo eclodir. Por trás dos imponentes muros do palácio,
uma fonte tentou acalmar os ânimos do público, dizendo que o rei estava preocupado. Mas a preocupação não seria suficiente para conter o que já havia começado. A imprensa, farejando o drama, não poupou esforços. A Casa Real encontrava-se agora numa posição reativa, e não mais de liderança. Ninguém dentro do palácio havia sido avisado. Nem mesmo Charles lera o discurso completo de Anne antes que ela o proferisse. A reação pública rapidamente se dividiu. Alguns aplaudiram a coragem de Anne, acreditando que era uma medida há muito necessária. Outros enxergaram o gesto como uma guerra aberta entre membros da própria realeza. Nas redes sociais, os hashtags explodiram. O nome de Diana voltou a circular com força, e manchetes compararam a situação de Camila à de Wallis Simpson, a mulher que abalou a monarquia ao se casar com o rei Edward VIII. Já não se tratava apenas de títulos militares ou status cerimonial. Tratava-se de confiança, do que a monarquia representava e de quem de fato tinha o controle. Enquanto isso, a portas fechadas, o palácio começava a se fraturar. Um informante admitiu discretamente que este poderia ser o momento em que a própria monarquia começaria a se dividir em dois lados. E no centro de tudo isso estava o rei Charles, completamente encurralado. Se interviesse e tentasse reverter a decisão de Anne, pareceria estar cedendo. Mas se permanecesse em silêncio, o público se perguntaria se ele havia perdido o controle. De qualquer forma, a confiança na monarquia estava se esvaindo rapidamente. Uma lacuna de liderança havia se aberto, e ninguém sabia quem a preencheria. Mas nem todos no palácio estavam em pânico. Na verdade, a mulher no centro de toda a tempestade, Camila, já estava pensando no futuro. Enquanto os assistentes se apressavam no meio do caos, ela sentou-se em silêncio, elaborando planos. O público pode tê-la visto derrotada, mas em privado, ela estava calculando. E o que ela planejava fazer a seguir poderia abalar ainda mais a monarquia do que o próprio discurso de Anne, porque desta vez ela se preparava para contra-atacar com a lei, com estratégia e, possivelmente, com um movimento que transformaria sua humilhação pública em uma crise constitucional de proporções inéditas. Carlos diante de seu momento decisivo. O dilema do rei. Dentro de seus aposentos tranquilos e fortemente vigiados em Clarence House, Camila sentou-se cercada por seu círculo mais próximo. As lágrimas que haviam caído antes já tinham secado. No lugar delas, havia uma determinação fria e implacável. Sua voz não tremia. Era firme e cortante. Havia sido publicamente despojada, sim, mas agora ela arquitetava seu próximo passo. E não seria nada suave. Seus assessores se entreolharam, percebendo imediatamente que não estavam diante de uma mulher desmoronando. Aquilo era um aviso. A primeira pergunta que tiveram que enfrentar foi se a decisão de Anne sequer tinha peso legal. Um deles admitiu em voz baixa que Anne poderia ter ido longe demais. A equipe de Camila não perdeu tempo. Mergulhou em antigos livros de protocolos reais, desenterrando decisões passadas e procurando qualquer deslize técnico que pudesse ser contestado. Ao mesmo tempo, começaram a rascunhar possíveis declarações, caso chegasse o momento de se pronunciar. Mas já não se tratava apenas de defender sua reputação. Tratava-se de traçar limites, estabelecer fronteiras e montar seu caso. Foi então que surgiu sua verdadeira vantagem. Cartas privadas, bilhetes manuscritos, mensagens pessoais. Circulavam rumores de que Camila havia guardado tudo de seu passado. Cada carta que demonstrava o quanto lhe havia sido prometido. Cada mensagem que provava seu lugar no círculo real. E se decidisse divulgar até mesmo uma fração desse material, todo o palácio poderia ser arrastado para o centro das atenções. Um de seus conselheiros chegou a alertar. Se Camila fosse a público, não seria uma defesa silenciosa. Seria explosiva. Ela não tentaria apenas preservar seu papel,
poderia atacar diretamente Anne, e não o faria sozinha. Camila ainda contava com aliados, ex-oficiais militares, diretores de instituições de caridade e até membros da família real, ampliada, que sentiam que ela havia sido injustiçada. Um conhecido da família disse que ela era incompreendida, que a imagem que o público fazia dela não correspondia à realidade. Foi então que a estratégia começou a tomar forma. Se Camila já não podia mais ser vista como rainha, talvez pudesse se transformar em algo ainda mais poderoso aos olhos do público. Uma mulher ferida, desprezada, mas que permaneceu de pé. Não uma rainha destronada, mas uma traída por aqueles em quem confiava. Se a mensagem fosse construída da forma certa, o público poderia começar a enxergá-la sob uma nova luz. E a simpatia, muitas vezes, é mais poderosa do que qualquer coroa. Enquanto Camila silenciosamente arquitetava seu retorno, uma batalha diferente estava destruindo o coração do palácio. Não aparecia nas manchetes. Ela acontecia dentro do próprio rei Charles. Suas emoções estavam em conflito. O profundo amor por Camila, a confiança inabalável que nutria por Anne e a gigantesca responsabilidade que recaía sobre ele como chefe da monarquia. As forças da lealdade, do amor e do dever colidiam violentamente dentro de Charles III, que se via sem um caminho claro para consertar o colapso ao seu redor. Camila, a mulher por quem lutou para ter ao seu lado, fora publicamente humilhada, e sua irmã, em quem confiava há anos, agira sem consultá-lo. Agora, Charles se encontrava no meio de um turbilhão que não podia desfazer, cercado pelo peso de decisões tomadas muito tempo atrás. Em um momento de silêncio, a portas fechadas, tudo o que conseguia se perguntar era: como as coisas chegaram a esse ponto? A solidão do rei e o impacto de um discurso calculado. Durante horas, o rei Charles permaneceu sozinho em seu escritório privado, isolado do mundo exterior. O pessoal batia suavemente à sua porta, mas apenas alguns poucos foram autorizados a entrar. Sentado em silêncio, segurava uma cópia impressa do discurso de Anne no parlamento, relendo suas palavras repetidamente. As frases não eram ataques passionais nem surtos de raiva. Eram calmas, medidas e profundamente deliberadas. E isso era o que mais doía. Anne não havia falado por fúria. Ela agira por convicção. Acreditava no que fazia. Essa fé, tranquila, firme e inabalável, foi o que abalou Charles até o âmago. Ele desejava desesperadamente responder. Queria defender Camila, mas estava de mãos atadas. Porque as ações de Anne haviam ocorrido no parlamento. Estavam revestidas de legitimidade política. Revertê-las publicamente poderia gerar forte reação e, possivelmente, minar sua autoridade como rei. Charles estava encurralado. Em particular, confidenciou a um assessor próximo que amava profundamente Camila, mas que desfazer o que Anne fizera custaria caro demais. Já não era apenas um marido tentando proteger sua esposa, era o monarca, limitado pelo dever e pela posição. Para piorar sua carga, sua saúde começava a dar sinais de desgaste. Fontes do palácio notaram que ele parecia visivelmente mais fraco, com o rosto mais pálido e a silhueta mais magra. Teve que cancelar 3 aparições reais, e disse-se que os médicos recomendaram repouso. Mas descanso não era possível. A própria base da família real parecia estar ruindo sob seus pés. E se ele não retomasse o controle logo, poderia não apenas perder o controle da crise, mas da própria monarquia. Enquanto Carlos hesitava, incerto sobre seu próximo passo, Anne já estava em movimento. Seu plano avançava com uma força tranquila, e sua influência se espalhava mais rápido do que qualquer um poderia prever. Ela não buscava atrair os holofotes para si, mas cada passo que dava parecia moldar o rumo da família real. Após seu discurso, Anne não se sentou para saborear o triunfo. Ela não buscava elogios. Em vez disso,
refletia cuidadosamente. Em sua mente, aquilo não foi um ato de desafio, e aos poucos o público começou a enxergá-la como o coração da coroa. Alguém que se importava mais com os valores do que com as aparências. Mas Anne não estava sozinha. Contava com um apoio sólido nos bastidores. Figuras de confiança dentro do palácio, conselheiros veteranos e até vozes respeitadas da Commonwealth a apoiavam discretamente. Alguns deles já nutriam dúvidas sobre Camila há anos. Esse apoio não era barulhento nem público, mas era constante e crescia a cada dia. A abordagem de Anne era cuidadosa e inteligente. Ela se certificava de ser vista onde mais importava, participando de cerimônias militares, fazendo discursos respeitosos sobre serviço e dever e relembrando sutilmente à nação o legado de Diana, sem precisar dizer uma palavra. Ela não tentava conquistar corações com grandes gestos, mas com consistência silenciosa. Enquanto Camila desaparecia da vista pública, Anne emergia como o rosto da estabilidade. Seus passos não gritavam ambição, mas pouco a pouco redirecionavam o poder em sua direção. Não pela força, mas pela presença. Ela não reivindicava o controle, mas aos poucos ele lhe era entregue. Até onde irá a princesa Anne, a incógnita, que assombra a realeza? Ainda assim, uma pergunta persistia. Até onde Anne estava disposta a ir? Ela expulsaria Camila por completo do círculo real? Ou aquilo fora apenas um recado forte, mas final? Uma linha traçada, não uma porta trancada. A resposta ainda era desconhecida. Mas uma coisa estava clara. Anne não recuaria. Nem agora, nem nunca. Alguns acreditavam que ela estava apenas tentando restaurar a justiça e a ordem dentro da família real. Mas outros temiam profundamente que ela não pararia enquanto Camila não fosse completamente apagada da vida real. Em particular, Anne disse a um de seus assessores que não se tratava de vingança. Aos seus olhos, se a família real tivesse que escolher entre manter lealdades passadas ou honrar o legado do que a coroa um dia representou, então o legado deveria vir em primeiro lugar. Mas Camila não estava disposta a deixar que Anne controlasse como essa história terminaria. Nos bastidores, ela lentamente reunia forças e se reaproximava dos que ainda lhe eram leais. Ela não estava sozinha. E enquanto Anne conquistava a atenção do público, Camila preparava silenciosamente sua própria resposta. Sua versão da história já começava a tomar forma. E em breve, o mundo a ouviria. Em uma sala tranquila em Clarence House, Camila se reuniu com um pequeno, porém fiel grupo de apoiadores. O jogo de poder estava apenas começando. A tempestade no seio da monarquia britânica não mostrava sinais de enfraquecimento. Após o anúncio chocante da princesa Anne no parlamento, que destituiu a rainha Camila de seus títulos honoríficos, a Casa Real encontrava-se em um ponto de inflexão. No entanto, em meio ao caos midiático e à incerteza palaciana, a figura de Camila, longe de desaparecer, começava a ressurgir com uma estratégia silenciosa, porém contundente, desafiando as expectativas daqueles que já a davam como derrotada. Entre os muros de Clarence House, Camila, a rainha destituída, se ergue com uma força inesperada, cercada por um círculo íntimo de apoio que incluía ex-oficiais militares, organizadores de instituições de caridade com os quais colaborou e até alguns parentes distantes da família real que ainda acreditavam nela. Sua voz agora era firme, livre do choque inicial. Ela sabia que muitos esperavam que desaparecesse discretamente, mas ela não tinha qualquer intenção de sumir. Logo, as instituições de caridade que ela apoiava há anos começaram a divulgar comunicados cheios de carinho e apreço. Essas mensagens, longe de serem agressivas ou políticas, eram sinceras, claras e começaram a redesenhar sua imagem. Depois disso, uma onda de apoio da imprensa se juntou à narrativa.
Jornalistas que sempre trataram Camila com justiça passaram a publicar colunas reflexivas. Um título se destacou, pedindo ao público que não esquecesse da rainha que, segundo o artigo, conquistou seu lugar por meio de um serviço silencioso. O tom da conversa pública começou a mudar. Camila já não era vista apenas como uma consorte real. Agora, era reconhecida como uma mulher forte, que havia enfrentado adversidades, contribuído com a caridade e participado da modernização da imagem da monarquia. Lenta, mas seguramente, a simpatia começou a retornar para ela. Talvez o ponto mais forte em que sua equipe se apoiava fosse este. Camila havia sido escolhida publicamente e apoiada pela falecida rainha Elizabeth II. Um amigo da família relembrou ao público que a monarca falecida havia dado sua bênção a Camila, algo que, sem dúvida, carregava um peso significativo. As pessoas começaram a se questionar se era realmente justo tirar tão facilmente esse reconhecimento. Embora Camila não marchasse até o parlamento para se defender, seus aliados começavam a surgir. Estavam forjando uma contranarrativa, não com drama, mas com força silenciosa e lealdade pessoal. Sua história ainda estava sendo escrita, e desta vez era uma narrativa de resiliência, não de derrota. Mas enquanto os lados desse cabo de guerra real ganhavam forma, todos os olhos voltaram-se para o rei Charles. A tensão que se acumulava ao seu redor havia chegado ao ponto máximo. Ele já não podia mais evitá-la. O que escolhesse fazer a seguir poderia acalmar a tempestade ou despedaçar a coroa. As manchetes vieram rápidas. Em questão de minutos, os jornais estampavam declarações ousadas em suas capas. Rainha consorte destituída, choque no parlamento. Alguns até se perguntavam se aquele era o momento em que o antigo desejo de Diana finalmente se tornava realidade. A notícia se espalhou como fogo na televisão. Apresentadores e especialistas não paravam de discutir. Os programas de entrevistas viraram debates acalorados, e o público escolheu lados. Alguns apoiavam fervorosamente Anne, outros defendiam com força Camila. Nas redes sociais, tudo explodiu. Pesquisas de opinião inundavam a internet. Ao cair da noite, o apoio a Anne havia atingido novos patamares. Um espectador disse a um repórter que Anne era a única que defendia os valores reais, mas outros se opunham, afirmando que Camila não merecia uma humilhação pública tão cruel. Um ouvinte da Rádio Nacional afirmou: "Foi cruel demais, duro demais." O público não estava apenas dividido sobre títulos reais. Estava emocionalmente fraturado, em conflito com lembranças, lealdades e antigas feridas. O que começou como uma decisão pessoal entre duas mulheres agora se tornava um momento global. Não era mais um escândalo real. Era um ponto de virada. O mundo inteiro estava assistindo. Dentro do palácio, o caos girava enquanto os assessores tentavam desesperadamente conter a tempestade midiática. Em vão. Cada momento de silêncio de Charles apenas alimentava mais especulação. Cada aparição de Anne gerava novas manchetes, e cada rumor sobre Camila provocava mais uma onda de especulações. A família real estava nos noticiários, mas não do jeito que desejava. Um porta-voz admitiu, preocupado, que tudo o que haviam trabalhado tanto para reconstruir agora corria risco de desmoronar. A tensão já não era silenciosa, era audível, crescente e observada pelo mundo inteiro. Enquanto repórteres cercavam o palácio e as pesquisas se moviam como areia movediça, tudo se resumia a um único homem: o rei Charles. A pressão era imensa e o relógio corria. Se tomasse a decisão errada, poderia dividir a monarquia por completo. Se esperasse demais, tudo poderia ruir. As pessoas se perguntavam: ele apoiará Camila, Anne, ou perderá ambas? O que ele decidisse moldaria como a história o lembraria. Na sala de mapas, o rei sentou-se sozinho, diante da maior decisão de seu reinado.
Seu próprio time estava dividido. Um conselheiro o advertiu de que, se não fizesse nada, pareceria fraco. Outro o alertou de que, se revertesse a ação de Anne, poderia causar um caos constitucional. Uma terceira voz o instou a defender Camila, antes que fosse tarde demais. Mas Charles sabia que não se tratava apenas de títulos ou protocolo. No fundo, era sobre uma confiança quebrada. Ele se reuniu em particular com sua equipe jurídica para explorar suas opções. Será que legalmente ele poderia devolver os títulos a Camila sem a aprovação do parlamento? Seria possível desfazer o ousado passo de Anne sem transformar o palácio em um campo de batalha? As respostas não eram simples. Um assessor o lembrou. Mesmo sendo rei, a percepção pública ainda importa. Essa verdade o atingiu como um golpe. Uma decisão errada e o povo poderia se voltar contra ele. Pensou em um caminho intermediário, talvez devolver a Camila algumas funções, mas continuar apoiando os princípios de Anne. Mas até isso parecia arriscado. Um auxiliar o advertiu. Isso só pareceria que o senhor cedeu à pressão. A incerteza paira sobre a monarquia britânica como uma névoa densa, enquanto o rei Charles III se debate em um silêncio que apenas alimenta as chamas da especulação. Quanto mais tempo permanece calado, mais os meios de comunicação preenchem as lacunas com manchetes que clamam: o rei está preso, inseguro, se apagando. Os rumores de abdicação voltam a circular com força, e alguns até sussurram que os antigos planos de sucessão, conhecidos dentro do palácio como Operação Ponte Manai, estão sendo discretamente revisados. Carlos já redigiu discursos, apenas para rasgá-los depois. Chegou a ensaiar declarações que nunca chegaram a ver a luz do dia. A um amigo próximo dizem que confessou que não queria que a indecisão definisse seu legado. Mas cada caminho que agora se apresenta diante dele carrega consequências. Agir poderia despedaçar a família. Esperar, destruir tudo. Enquanto Carlos luta a portas fechadas, o impacto vai muito além dele. Eventos reais estão sendo cancelados de forma repentina. Líderes da Commonwealth começaram a enviar mensagens privadas, exigindo clareza. Querem saber: quem fala realmente em nome da coroa agora? Quem a representa? Até dentro da própria família, as tensões são palpáveis. William e Kate tentam manter seus compromissos públicos, mas é óbvio que algo mudou. Os sorrisos parecem forçados. Kate permanece em silêncio quando questionada sobre Anne. William apenas faz um aceno educado quando alguém menciona Camila, mas nos bastidores, ambos estão atentos a cada detalhe. Dizem que William comentou: essa não era a minha batalha. Mas no fundo, ele sabia que não poderiam evitá-la para sempre. Ao longo do calendário real, os planos começaram a mudar. Camila retirou-se discretamente de 3 compromissos oficiais, e Ana foi convidada em silêncio a representá-la em seu lugar. Líderes da Commonwealth começaram a se perguntar: estaria Anne sendo agora posicionada como uma espécie de co-líder não oficial? Camila teria se tornado apenas uma rainha de nome? E o mais importante, o que tudo isso significava para a linha de sucessão? O palácio tentou acalmar os ânimos, garantindo que tudo estava sob controle. Mas ninguém realmente acreditou. Até mesmo os planos antigos para o futuro da coroa começaram a ressurgir. Não porque Carlos estivesse doente, mas porque a confiança na monarquia estava visivelmente se desintegrando. Se ele não conseguia manter sua própria casa unida, como poderia proteger o futuro da instituição? Agora, todas as peças estão no tabuleiro. Camila tem seus apoiadores. Anne está moldando a narrativa pública. Carlos está no meio, silencioso, inseguro e sem tempo. E o mundo observa, exigindo respostas. À medida que o capítulo final se aproxima, tudo, segredos e estratégias, está prestes a colidir. Camila já não é apenas uma rainha silenciosa. Ela guarda cartas poderosas, palavras esquecidas e verdades emocionais que podem mudar tudo.
Carlos ainda carrega a coroa, mas o que mais se esforça para proteger não é o poder, é sua reputação. E neste momento, ela pende por um fio. Enquanto Anne permanece firme, com determinação silenciosa, os assistentes do palácio correm contra o tempo. Carlos precisa decidir. Cederá à pressão discreta de Camila, ou a ignorará, arriscando que tudo venha à tona? O rei agora enfrenta uma pergunta devastadora. Ele silenciará Camila, ou será a verdade dela que acabará por silenciá-lo? Porque, nesta batalha, uma carta, um segredo, um momento pode ser a diferença entre a sobrevivência e a ruína total. Agora, se você acha que já ouviu o suficiente sobre o que está acontecendo com Camila, espere até descobrir como ela enfrentou inúmeros abusos públicos e momentos devastadores de perseguição. Muito antes de se tornar uma das mulheres mais comentadas da realeza, Camila enfrentou uma onda de rejeição pública tão dolorosa quanto assustadora. As críticas que recebeu não foram apenas emocionais, tornaram-se ameaçadoras. Em um certo momento, a situação ficou tão grave que a polícia teve que intervir. Ela recebia uma quantidade esmagadora de cartas de ódio, repletas de palavras cruéis e perturbadoras. Não era apenas sua caixa de correio pessoal que transbordava. Até a revista Tatler, que havia publicado uma matéria sobre ela, relatou uma avalanche das mesmas mensagens obscuras. Descreveram-nas como ásperas, distorcidas e completamente fora de controle. Seu filho, Tom Parker Bowles, mais tarde contou como a vida da família havia mudado. Todas as manhãs, olhavam pela janela do banheiro com binóculos para ver quantos fotógrafos estavam acampados do lado de fora, esperando flagrar Camila. Isso virou rotina. Examinar os arbustos antes de sair pela porta da frente. As câmeras piscando e a constante invasão de privacidade tornaram-se parte de suas vidas. Mas muito antes de tudo isso, antes dos títulos, antes dos flashes e da pressão da mídia, Camila teve uma vida muito mais simples. Ela chegou a trabalhar em um cargo comum, em uma empresa de design de interiores chamada Kayfax & Fowler. Era uma função discreta, algo que parecia estar a anos-luz do caos que enfrentaria mais tarde. Mas até mesmo essa parte da sua história veio com uma reviravolta sutil. Uma ex-colega de trabalho, Imogen Taylor, escreveu em seu livro que Camila não durou muito no emprego. Uma noite de diversão, dançando até altas horas da madrugada, fez com que ela chegasse atrasada ao trabalho no dia seguinte. Seu chefe, Tom Parr, não ficou nada satisfeito. Esse único deslize lhe custou o cargo. A vida de Camila, a rainha consorte, é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de ironia, pressão e uma resiliência silenciosa, que se estende muito antes de sua entrada formal na realeza. Desde seus começos modestos até sua posição atual, sob o escrutínio global, cada passo, cada erro e cada momento de rejeição ajudaram a moldar a mulher que agora está no epicentro de um drama real sem precedentes. A juventude intrincada de Camila. De funcionária comum a protagonista real. Esse pequeno retrato de sua juventude é apenas uma peça do longo e complicado caminho de Camila. De uma jovem tentando encontrar seu lugar no mundo a alguém que acabaria no centro das atenções globais, sua trajetória nunca foi simples. Cada passo, de deslizes casuais a desilusões dolorosas, contribuiu para formar a mulher que ela se tornaria. O primeiro casamento de Camila. Uma união forjada pela pressão externa. O primeiro casamento de Camila, com Andrew Parker Bowles, esteve longe de ser um conto de fadas romântico. Não foi apenas uma questão de amor entre duas pessoas, mas uma decisão impulsionada por pressões externas. Durante quase 7 anos, o relacionamento foi intermitente, deixando todos ao redor se perguntando se um dia isso levaria ao altar. Mas ao invés de deixar as coisas seguirem seu curso natural, o pai de Camila e o irmão de Andrew tomaram as rédeas.
Preocupados que Andrew jamais fizesse um pedido de casamento formal, eles discretamente enviaram um anúncio de noivado ao jornal The Times, mesmo sem haver uma proposta real até então. Quando a notícia veio a público, a pressão foi imediata e intensa. Com o mundo inteiro acreditando que estavam noivos, Andrew sentiu que não tinha escolha a não ser seguir adiante. E assim, o casamento aconteceu. Mas por trás das fotos sorridentes e dos votos solenes, a união enfrentou sérios desafios. Histórias de infidelidade de ambos os lados assombraram os anos do casal, e o relacionamento foi se deteriorando aos poucos. Em 1995, o casamento terminou em divórcio. Mas essa parte da história de Camila carrega um eco histórico ainda mais profundo, um que conecta seu passado à família do príncipe Charles de maneira surpreendente. Sua bisavó, Alice Keppel, teve um longo caso com o rei Eduardo VII, que por acaso era o trisavô de Charles. É quase como se a história já estivesse silenciosamente entrelaçando suas famílias, muito antes de Camila e Charles se tornarem um casal. Através das gerações, entre escândalos e tradições, a vida de Camila se desenrolou com camadas de ironia, pressão e resistência silenciosa. O amor proibido que incendiou a realeza. Segredos e apelidos nas sombras. O que acendeu esse amor real? Quando Charles e Camila se conheceram pela primeira vez, ainda jovens adultos, o momento foi tudo menos comum. Houve uma faísca, mas também uma conexão histórica profunda. Durante aquele primeiro encontro, Camila teria feito um comentário atrevido, relembrando a Charles que sua bisavó tinha se envolvido romanticamente com o trisavô dele. Essa mulher era Alice Keppel, famosa por seu caso com o rei Eduardo VII. A ousadia de Camila não era apenas flerte, insinuava uma ligação tecida através das gerações e preparava o terreno para uma das histórias de amor mais controversas da realeza. À medida que o vínculo entre eles se transformava em um caso completo, tanto Charles quanto Camila sabiam que a discrição era tudo. Cada encontro, cada noite juntos, precisava ser cuidadosamente planejado para que ninguém, nem da família real, nem do público, descobrisse. De acordo com relatos, a equipe pessoal de Charles tratava Camila como parte permanente da casa de campo dele, Highgrove House. Embora tivesse um quarto de hóspedes próprio, diziam que eles passavam as noites juntos. Ao anoitecer, Charles desativava silenciosamente o sistema de segurança, permitindo que ela entrasse sem ser notada. Para evitar suspeitas, seu camareiro até mesmo deixava a cama do príncipe com aparência de usada. Na residência de Camila, tudo também era coreografado com precisão. Sua equipe usava uma palavra código, apagão, para as noites em que Charles a visitaria. Antes da chegada dele, a casa era escurecida, permitindo sua entrada sem chamar atenção. Oficiais de segurança da realeza ajudavam a manter tudo em segredo, garantindo que ele chegasse e partisse despercebido. O esforço, o sigilo e o cuidado com o tempo tornaram-se rotina, um modo de vida, para duas pessoas tentando proteger seu relacionamento do julgamento público. A equipe da casa de Camila chegou até a criar um apelido para Charles, o Príncipe das Sombras, refletindo como todo o caso se desenrolava longe da luz. E o segredo não ficava apenas entre quatro paredes. Tornou-se tão conhecido que até mesmo a princesa Diana, em um momento doloroso de sua vida, disse celebremente: "Havia 3 pessoas no meu casamento", aludindo ao papel que Camila desempenhou na ruptura de sua relação com Charles. O dilema do título real, a incerteza no trono. Mesmo após a morte de Diana e o eventual casamento de Charles com Camila, as dúvidas sobre o papel de Camila na família real continuaram a pairar no ar. Havia incerteza sobre qual título ela teria quando Charles ascendesse ao trono. Embora fosse sua esposa, não era claro se seria chamada de rainha. Discutia-se que Charles poderia até escolher o título de Rei George VII para si,
e nesse caso, Camila seria conhecida como princesa consorte, à semelhança do papel do príncipe Philip ao lado da rainha Elizabeth II. Essa decisão refletiria a tradição real, onde apenas um soberano usa a coroa de cada vez. Ainda assim, a palavra final caberia a Charles. No tabuleiro de xadrez da monarquia britânica, o rei Charles III detém a autoridade como monarca para nomear Camila como rainha consorte, se considerar justo. No entanto, a opinião pública continua sendo uma força poderosa. Pesquisas mostram que muitos britânicos ainda têm reservas quanto a ela, e apenas uma minoria concede sua aprovação total, um fator que pode pesar decisivamente na decisão final do palácio. O caso extraconjugal, o divórcio e o casamento subsequente já haviam abalado os pilares da tradição real. O divórcio entre Charles e Diana, em 1996, algo antes impensável para um futuro rei, aconteceu. Então, por que, apesar de tudo, eles se escolheram no final? Porque, em meio a todas as regras, reputações e dramas reais, Charles e Camila tinham algo que não mudou. Eles estavam apaixonados. E esse amor, discreto e complicado, sobreviveu ao escândalo, resistiu a anos de separação e, finalmente, os uniu novamente, não importando o custo. O caminho até o altar. A reviravolta. Após a separação. Após a separação oficial do príncipe Charles e da princesa Diana em 1996, Charles começou discretamente a traçar um plano para tornar pública sua relação com Camilla Parker Bowles. Foi um movimento ousado, algo que, em outros tempos, pareceria impossível dentro dos círculos reais. Naquele momento, Camilla já havia encerrado seu casamento de 22 anos com Andrew Parker Bowles apenas um ano antes. Agora, com ambos solteiros, Charles começou a construir cuidadosamente o próximo capítulo de sua complicada história de amor. Em meados de 1997, rumores já apontavam que Camilla fazia planos de longo prazo para se apresentar como futura rainha de Charles. Muita gente ainda se pergunta por que os dois não se casaram desde o início, evitando a Diana e a Andrew a dor do divórcio. Mas a resposta está nas tradições da época. A família real não via Camilla como a parceira ideal. Ela tinha relacionamentos anteriores e não vinha da aristocracia tradicional que a monarquia esperava para o herdeiro. Esse pensamento antiquado criou barreiras desde o começo. Mas mesmo depois de tudo que enfrentaram, Charles e Camilla finalmente se casaram em 2005. Foram anos de rumores, julgamentos e dramas reais, mas sua história de amor conseguiu sobreviver. O futuro de Camilla na monarquia. O discurso de Anne muda tudo. Agora, a grande pergunta permanece. Você acredita que o recente e contundente discurso da princesa Anne afetará a permanência de Camilla na monarquia? Será esse o ponto de virada definitivo? Ou o amor que os uniu contra tudo e contra todos prevalecerá mais uma vez? Queremos saber a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever para mais análises exclusivas sobre a realeza. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.